Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer muito grande poder vê-los novamente, para que possamos assim desfrutar de um momento importante onde vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Nós estamos pregando uma série de mensagens que são intituladas por a necessidade de uma mensagem profética. E esse é o nosso capítulo de número 3. Então, para que nós possamos iniciar a ministração da palavra de Deus nessa oportunidade, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler somente o verso 48, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 48. Diz assim a palavra de Deus: Os gentios, ouvindo isto, regozijando-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, lemos a Tua palavra, e agora, Deus Santo, pedimos ao Senhor que à medida em que estivermos falando somente da Tua palavra, que aqueles que estiverem ouvindo sejam impactados por ela. Que os Teus propósitos sejam cumpridos. Que a Tua glória venha reluzir. Que quebrantamento seja realizado em corações. E que tudo seja feito para a glorificação do Seu nome. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, pois precisamos e carecemos de Te ouvir. É no nome doce e santo de Jesus que nós assim Te oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. A necessidade de uma mensagem profética, capítulo de número 3. E nós queremos iniciar a nossa mensagem nessa oportunidade dizendo o seguinte: por que pregamos o Evangelho? Talvez algumas pessoas pensem consigo mesmas, guiadas pelos jargões, pelas repetições da igreja atual. Nós pregamos para ganhar almas. E nesse nosso terceiro capítulo da nossa série de mensagens sobre a necessidade de uma palavra profética, de uma mensagem profética, eu queria trazer à luz algumas coisas às nossas mentes. E o que eu gostaria de dizer? Qual é a finalidade da palavra de Deus? A finalidade da palavra de Deus é anunciar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Segundo lugar, a pregação da palavra de Deus consiste em denunciar os pecados da raça humana. Terceiro lugar, a palavra de Deus consiste em ser um instrumento de Deus para atrair aqueles que são seus para Ele mesmo. A palavra de Deus deve ser pregada. E eu quero dizer que no momento em que a palavra de Deus é pregada, ela cumpre todos os propósitos de Deus. Ela cumpre o propósito salvífico de Deus. Ela cumpre com os propósitos denunciatórios de Deus. Ela cumpre com a sentença de Deus sobre os pecados de toda a raça humana. A palavra de Deus nunca é pregada de maneira que venha a ser desperdiçada. Ela nunca volta vazia. No coração daqueles que são chamados das trevas, ela é palavra de salvação. No coração daqueles que a negligenciam, que a ignoram,
ela é sentença para o dia do juízo. E o fato de alguns ouvirem a pregação e terem seus corações endurecidos, isso se dá pelo fato de Deus nunca os terem conhecido. Eu queria chamar a sua atenção nessa oportunidade para que nós pudéssemos entender, nesse nosso terceiro capítulo dessa nossa série de mensagens, que nós precisamos entender que pregamos a palavra para que todos os propósitos eternos de Deus se cumpram. E então eu quero dizer que o mundo necessita ouvir a palavra de Deus. Que o mundo precisa e carece ouvir a palavra de Deus. E que o mundo não tem outra saída a não ser ouvir o Santo Evangelho. Pois tudo aquilo que o Santo Evangelho diz vai corroborar e colaborar para que todo o plano eterno da redenção se cumpra. Todo o plano eterno da redenção, tudo aquilo que o Evangelho diz, vai colaborar e corroborar e prosseguir para aquilo que Deus escreveu na sua palavra, determinou pela sua palavra, inspirou na sua santa palavra. Nós precisamos de uma mensagem profética no século 21 que chame pecadores ao arrependimento, que proclamem o dia do juízo. Nós precisamos de uma mensagem profética profunda, fiel, que também edifique a igreja, que edifique o rebanho. Como nós precisamos da necessidade de uma palavra profética. O texto que nós lemos vai nos mostrar os momentos da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja se reúne. E depois da igreja se reunir, vai dizer o contexto do texto que Paulo e Barnabé são escolhidos para esta grande viagem missionária, andando pelo mundo pregando o Evangelho. Os quatro cantos do mundo precisam ouvir falar de Cristo. Os planos de Deus vão sendo cumpridos. Toda a verdade de Deus em um tempo programado por Deus para a segunda e definitiva vinda do seu Filho Jesus, agora como juiz, vai sendo cumprido à medida em que o Evangelho vai sendo pregado, em que os seres humanos vão ouvindo a pregação. E à medida em que eles vão ouvindo a pregação, o tempo para o dia do juízo vai se encurtando. Paulo e Barnabé são chamados pela igreja. Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo para esta obra. E eles vão sair para pregar a palavra de Deus. A igreja concorda. O Espírito Santo carimba. Eles vão sendo direcionados e direcionados pelo Espírito Santo. E vai dizer a Bíblia que Paulo e Barnabé, na sua primeira e grande viagem missionária, eles vão passar por alguns problemas. Eles vão chegar numa cidade, numa região chamada Antioquia. E nessa cidade, nessa região chamada Antioquia, foi o lugar onde os cristãos foram, onde aqueles que seguiam a Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando eles chegam em Antioquia, eles começam a pregar a palavra de Deus. E muitas pessoas começam a se aproximar para ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas começam a se aproximar. E a pregação do Evangelho começa então, e do cristianismo começa a atrair pessoas. Mas quando nós lemos todo o contexto do texto, nós vamos perceber que acontecem duas coisas. Existem aqueles que se aproximam atraídos pelo poder do Espírito Santo. À medida que a pregação do Evangelho é feita com fidelidade, é realizada com fidelidade,
corações vão sendo quebrantados. À medida que o evangelho vai sendo pregado, corações vão sendo esmiuçados. Algumas pessoas são atraídas pela pregação e durante a pregação o Espírito Santo está convencendo os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. O temor de Deus é despertado no coração destes que estão ouvindo a pregação. Mas também há uma segunda classe de pessoas que se aproxima. E quem são eles? Os judeus, os fariseus, os líderes da religião judaica. Eles começam a se aproximar. Mas diferentemente daquele primeiro grupo de pessoas que se aproxima atraída pela pregação, eles se aproximam porque a pregação os incomoda. A pregação do evangelho começa a mostrar aqueles homens da religião judaica que, por mais religiosos que eles fossem, eles estavam condenados porque a sua religião não os salvava. A fé na lei não os salvava. Somente Jesus Cristo, somente o sacrifício na cruz, somente a graça de Deus era o que Paulo e Barnabé pregavam. Isso os incomodava. E os incomodava muito. Os incomodava ao extremo. Eles odeiam a pregação do evangelho. Eles detestam ouvir falar de Cristo. Eles sentem repugnância do santo evangelho. E eles simplesmente começam a perseguir os homens de Deus que pregam a verdade de Deus. Eles começam a perseguir os homens de Deus que comunicam o santo evangelho de Deus. É desejo dos líderes da religião judaica fazer calar a voz dos homens de Deus. É desejo dos líderes da religião judaica fazer com que o evangelho não chegue aos ouvidos das pessoas. Eles estão interessados a fazer qualquer coisa. Do mesmo jeito que tiraram a vida de Jesus, provavelmente estavam interessadíssimos em tirar a vida daqueles que comunicavam a Jesus e que pregavam a Jesus e que proclamavam a Jesus. Eles vão então se aproximar de Paulo e Barnabé. E vai dizer o nosso texto, Atos capítulo 13, a partir do verso 44, que era num dia de sábado. E afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, diz o texto, ousadamente disseram, se viraram para eles e disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitaste, e vós mente vos julgais indignos da vida eterna por essa causa, eis que vos volvemos, eis que fomos enviados, direcionados para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou fazer. Ouvindo isto, então, os judeus, cheios de inveja, começaram então a tentar atrapalhar a pregação do Santo Evangelho, mas eles não conseguiram. Paulo continuou pregando. Barnabé continuou junto de Paulo. E eles continuaram a pregação do Evangelho. E vai dizer o texto: já que os judeus que olhavam a lei, que viam a lei, que liam a lei e os profetas, não conseguiram enxergar a Jesus como Salvador. Se eles não receberam o Santo Evangelho,
Diz a Bíblia que os gentios ouviram a palavra de Deus. E vai dizer a Bíblia que houve um grande quebrantamento. E ao ouvirem a palavra de Deus, vai dizer que eles regozijavam, que glorificavam por ouvirem a palavra de Deus. E naquele dia em que o Evangelho foi pregado, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Apesar das dificuldades enfrentadas por Paulo e Barnabé, o Evangelho foi pregado. Apesar da oposição dos judeus, Cristo foi pregado. Apesar de, enquanto Paulo pregava, os judeus o contradiziam, o Evangelho foi pregado. Os propósitos foram cumpridos. Os propósitos eternos de Deus não deixaram de se cumprir. Os líderes da religião judaica ficaram marcados no texto como aqueles que não foram destinados à vida eterna, por isso odiavam o Santo Evangelho. Enquanto os gentios receberam a palavra, enquanto os gentios foram quebrantados pelo Espírito de Deus, enquanto os gentios glorificaram a Deus, o Espírito Santo carimbou no coração dos gentios aquilo que não carimbou diante da vista dos judeus. Isso marca a abertura de uma grande janela teológica dentro da Escritura. Isso vai nos mostrar o seguinte, que o Israel de Deus, ele não consiste de pessoas nascidas em Israel enquanto nação, enquanto uma questão étnica, enquanto uma questão social. Mas o Israel de Deus é aquele que é convencido, que é convertido, que é quebrantado pela palavra. Ao ouvir a palavra, o Israel de Deus nasce de novo, renasce. E aqueles que não são o Israel de Deus, aqueles que nascem em Israel até como questão étnica, fica provado que eles jamais foram de Deus. Nós precisamos da necessidade de uma mensagem profética que nos mostra que, independente de qualquer coisa, os propósitos de Deus estão sendo cumpridos. Provavelmente você está me ouvindo aqui nessa oportunidade. Os propósitos de Deus estão sendo cumpridos. Outras pessoas vão ouvir essa mensagem e os propósitos de Deus serão cumpridos. Em algum momento, em algum instante, os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. Algumas pessoas vão entrar e vão ouvir esta mensagem e vão simplesmente não dar a mínima. Já outros vão parar, vão se interessar, vão ouvir, talvez vão chorar, vão pensar que a pregação que eles estão ouvindo é a voz de Deus chamando-os para uma nova vida. Eles vão ouvir esta pregação e vão entender que não há saída para o ser humano, a não ser que ele se entregue, que ele reconheça Jesus como seu Salvador. Algumas pessoas vão entender que é melhor ser grato a Deus pela sua graça do que desfrutar da sua ira. É melhor receber a graça e o abraço de Deus do que sofrer a sentença do seu juízo e para o dia do seu juízo. Então eu queria terminar a pregação dessa oportunidade nessa noite, chamando a sua atenção para uma coisa. O que a necessidade de uma palavra profética precisa trazer aos nossos olhos, à igreja nessa oportunidade?
Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos enviados e fomos enviados. Nós somos separados pelo Espírito Santo, não para fazer qualquer outra coisa a não ser pregar e proclamar a palavra de Deus. Devemos pregar, pregar e pregar. Devemos nos submeter ao chamado para a pregação do Santo Evangelho. É isso que nós devemos fazer. E não importa o que nós pensamos, nós seremos enviados por Deus, enviados pelo Espírito de Deus a pessoas, a cidades, a regiões. Seremos enviados para onde Deus quer que nós sejamos enviados. Paulo e Barnabé foram para Antioquia. Mas eu quero dizer que você pode ser enviado para um parente, você pode ser enviado para uma pessoa, você pode ser enviado para alguém que mora na sua rua, para alguém da sua faculdade, para alguém do seu curso. Nós seremos enviados para falarmos de Jesus e do sacrifício da cruz de Cristo. Devemos nos submeter a esse santo chamado. Em segundo lugar, é preciso ouvir a necessidade de uma palavra profética para entendermos que a questão da pregação não será nunca fácil. Nós sempre teremos oposição e opositores. Sempre será muito difícil. Encontraremos pessoas para nos contradizer. Encontraremos pessoas para zombar do que falamos. Encontraremos pessoas que irão ignorar o que falamos. Encontraremos pessoas que não darão crédito ao que falamos. Mas o que nós falamos, não falamos para que as pessoas deem crédito. Mas falamos, pregamos e anunciamos porque fomos alcançados para este serviço. E devemos avançar e prosseguir para este serviço, independente das dificuldades, independente do que as pessoas pensem, independente do comportamento delas, mas que o Evangelho seja pregado e que nós venhamos a dizer: nós pregamos porque um dia alguém pregou para nós. Nós pregamos porque o Senhor nos chamou para pregar. E nós pregamos porque o Espírito abriu os olhos da nossa alma e do nosso coração para vermos o quanto Deus foi bondoso a nos salvar com a pregação do seu Evangelho. Por isso pregamos. Pregamos para a glória de Deus e não para o reconhecimento, para que as pessoas se sintam bem. Não pregamos para converter a ninguém, pregamos porque é um serviço nosso. Quem vai converter, quem vai convencer as pessoas é o Espírito de Deus. A nossa obrigação é somente pregar. E que no centro da nossa pregação as pessoas vejam Cristo. Que nas nossas palavras as pessoas vejam a Jesus Cristo. Que elas observem nos nossos rostos e elas vejam a alegria que temos em pregar a Jesus Cristo. Que elas olhem para nós e que elas sintam o nosso coração pulsando por sermos de Cristo. Que elas sintam sair dos nossos lábios a mensagem que fale única e exclusivamente de Cristo. Preguemos, independente das dificuldades. Os judeus tentaram atrapalhar a Paulo e Barnabé. Eles tentaram atrapalhar a pregação do Evangelho, mas não conseguiram. Independente do que fizeram, a pregação foi realizada e os propósitos de Deus se cumpriram. Mas em terceiro e último lugar, a necessidade de uma palavra profética nessa oportunidade nos leva a pensar também no seguinte: nós pregamos porque somos enviados aonde aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida
Nós somos enviados até eles, para que a pregação do Evangelho a eles seja totalmente eficaz. Paulo e Barnabé disseram aos judeus: nós deveríamos pregar primeiramente a vocês, que leem a lei, que leem os profetas, mas que não conseguiram ver a Jesus. Nós, no nosso senso humano, pensamos até que a pregação era primeiro, era para vocês, judeus, mas nós percebemos que não é. Por isso nós nos voltamos para os gentios, porque o Espírito de Deus nos esclareceu que o Israel de Deus nasceria dos gentios. O Israel de Deus iria emergir daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida em todas as partes do mundo. No meio de vocês, judeus, devem haver pessoas que vão reconhecer a Jesus como Salvador, mas a mensagem já foi pregada a vocês. Agora cabe a nós irmos aonde Deus nos mandar. Eles pregaram, e vai dizer a Escritura que os gentios receberam a palavra. E muitos dos gentios que receberam a palavra glorificaram a Deus e regozijaram-se em Deus por ouvirem a palavra do Senhor e entenderam que a bondade do Senhor se revela a nós quando ouvimos o seu santo evangelho. Todos nós que estamos aqui porque a pregação do santo evangelho chegou a nós. Imaginemos um dia de grande quebrantamento para esses gentios que ouviram a palavra de Deus. Dentre estes gentios, aqueles que não nasceram em Israel, que não foram circuncidados. Dentre aqueles que não guardavam o sábado de maneira fanática. Estamos nós. Deus mostrou o seu amor para conosco. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Amém.